Maria. Jesus, ele amava este lar. Jesus constantemente ia visitar Marta e Maria, quando ele tinha a oportunidade para ir para Betânia. Jesus ia naquele lar e Marta abriu as portas da sua casa para receber Jesus. Que maravilha, meus irmãos! Nada melhor do que ter Jesus Cristo em nossos lares, em nossas casas. Isso é uma dádiva, um privilégio. Ter Jesus Cristo em nossas casas, em nossa família. Que alegria, que lar abençoado. E Jesus estava ali, junto com aquela família e seus discípulos, total de 16 pessoas. Marta recebeu Jesus, e o texto vai falar que a casa era de Marta. Maria ficou ali aos pés de Jesus Cristo, atenta, ouvindo a palavra, olhando nos olhos de Jesus Cristo. Que privilégio ter Jesus, se assentar aos pés de Jesus, olhar nos olhos de Jesus. Eu imagino o coração de Maria ardendo, pegando fogo. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Quando Jesus falava, o coração deles ardia. O coração de Maria ardia, pegava fogo, queria estar cada vez mais ali e não desviava a sua atenção por nada. Maria estava completamente entregue a Jesus Cristo, a sua palavra. E é assim que nós devemos estar, irmãos, entregue à palavra de Jesus Cristo. Porque nós vivemos em um mundo a qual nos quer nos tirar da presença, quer nos afastar da presença de Deus, quer nos distrair. E Marta estava ocupada, oferecendo o melhor para Jesus Cristo, se esforçando. E naquele tempo, a irmã mais velha, ela tinha a obrigação de tomar a frente, e Marta estava ali, entregue ao serviço, se dedicando arduamente para oferecer o melhor para Jesus. Mas Jesus chama a sua atenção, não com palavras ofensivas, não com palavras grosseiras. Não precisa eu me esgoelar, não precisa para eu corrigir alguém aqui, eu denegrir a sua imagem, rebaixar a sua autoestima. Não, a palavra de Deus é suficiente para entrar dentro do seu coração e produzir arrependimento, porque não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. Eu posso pregar aqui desesperadamente para que você venha abandonar esse seu pecado, mas se o Espírito Santo de Deus não intervir, não entrar em seu coração, você não vai ser mudado, você não vai ser transformado pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o lugar que o Evangelho ocupa na sua vida? É uma pergunta que eu faço a você nessa noite. Será que você vem priorizando a Jesus Cristo? Marta estava ocupada. A palavra ocupada em grego é perispato, que significa separado ou afastada, portanto, distraída ou sobrecarregada. Quantos irmãos dentro da igreja recebem a Jesus Cristo? Convida Jesus Cristo para dentro da sua casa, para a sua vida. Eu digo na vida,
mas está distraído com muitas coisas, com muitos afazeres, não se dedica a estar à prontidão para ouvir a voz do nosso Criador Jesus Cristo, ignora, dá mais atenção ao seu serviço, ao trabalho, e nós não podemos deixar que as distrações tomem conta da nossa vida espiritual. Nós devemos saber bem administrar a nossa vida espiritual, saber a hora de sentar e saber a hora de levantar e fazer as coisas. Jesus, ele quer que nós venhamos separar as coisas, porque Salomão, ele disse: há tempo para todas as coisas, e é bem verdade, há tempo para todas as coisas. Nós devemos gerenciar o nosso tempo com temor, porque nós não podemos deixar a nossa vida devocional de lado, nós não podemos deixar de estar orando a Deus, buscando a presença de Deus para as nossas famílias, orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas esposas, orar pelo seu esposo, buscar cada vez mais revestimento do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha alcançar essa pessoa que se encontra distraído em sua vida, com os afazeres. Deus, ele quer salvar pessoas, mas nem todos terão a sensibilidade de se chegar até Cristo, pelos seus corações endurecidos e suas mentes cauterizadas, distraídas pelas paixões deste mundo. O mundo quer distrair você, o mundo, ele quer afastar você da presença de Deus, o mundo, ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer deixar você longe da palavra, longe como Marta. Ele não quer deixar você perto como Maria, aos pés de Jesus. E nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, deixar a palavra do Senhor de lado. O texto descreve o comportamento das duas irmãs. Enquanto Jesus está com elas, Marta é ativa, trabalhadora, dedicada. Quantos, na verdade, quantos que se dedicam na obra, e quando recebe uma oportunidade para pregar o Evangelho, porque o obreiro deve estar sempre em prontidão, pronto para pregar, fora e dentro do tempo, e ele fica naquele serviço, eu digo, no âmbito ministerial agora, nessas megas igrejas, aonde há muitos eventos, aonde há muitos projetos, aonde requer uma entrega árdua, que você se entrega no serviço, né, do Senhor, e acaba esquecendo o essencial, a palavra, ou muitas das vezes esquece de estar um tempo com sua esposa, e o relacionamento vai se afundando, e o inimigo vai entrando na mente da pessoa, vai afastando a pessoa, porque ela deixa o essencial, ela deixa de priorizar a palavra, ela deixa de priorizar a família. Irmãos, priorize a sua família, priorize a sua esposa, honre a sua esposa, ame a sua esposa, dedique-se o tempo em sair com sua esposa. Marta hospedou Jesus, alguém importantíssimo, em sua casa. Ofereceu uma tranquilidade,
hospedou Jesus, mas não deu atenção a Jesus. Sabe o que isso me lembra? Simão, o fariseu, ele convidou Jesus. Ele convidou Jesus para entrar em sua casa. Jesus foi à casa de Simão. Simão não deu a honra devida que era para dar para Jesus, deixou Jesus de lado. E quantos convida Jesus e deixa Jesus de lado? Tem muitos irmãos que convidam Jesus a entrar em seus corações, mas deixa Jesus de lado, apenas por falácias. Eu tenho Jesus. Tá, mas você lê Bíblia? Tá, mas você é salvo? Você é salvo por quê? Peca, mente, mete a mão, furta, tem um pensamento impuro, deseja a mulher do próximo. Me diga por que você é salvo. Irmãos, nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus. E Marta estava ali, juntamente com Maria. Possivelmente era a última vez que Jesus estaria ali com seu corpo físico naquela casa. E Marta desperdiçando o tempo com coisas banais. Porque Jesus já estava indo para Gólgota, para a crucificação, e ela não soube aproveitar aquele maravilhoso tempo. Ela não soube. E Jesus disse: Marta, Marta. Observe que Jesus teve que chamar o nome de Marta 2 vezes, porque Marta estava distraída completamente. Enquanto uma estava entregue completamente à palavra de Deus, Marta estava entregue completamente aos seus serviços, a preocupações. Irmãos, todos nós temos preocupações, todos nós temos dívidas, todos nós temos problemas, mas nós devemos confiar em Jesus Cristo. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Mas você está percebendo isso? Ou você está negligenciando essa verdade que está sendo dita? Não negligencie a palavra de Jesus Cristo. Se apegue nessa palavra. Confie nessa palavra. Jesus, Ele vai entrar com providência em sua vida. Não se desespere. Não perca a razão. Jesus é com você, irmãos. Jesus ama vocês. Jesus Ele protege. Olha até o exato momento de agora. O que Jesus tem feito em sua vida? Maravilhas. Maravilhas. Você não tem que reclamar de nada, porque Jesus está sendo bom para com você. A misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Marta esqueceu o que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 16. Melhor é o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Olha só que importante isso. Melhor é o pouco com temor. Jesus falou: Marta, não precisa disso tudo não. Você está inquieta, preocupada. Uma só coisa é necessário. Um copo d'água, tá bom. Você está perdendo o que é precioso. Venha para cá, ouça a palavra. Se preencha com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus que pode nos purificar, nos limpar. O que está escrito está limpo pela palavra de Deus.
some, toda inquietação desaparece, porque nós estamos cheios da palavra de Deus. E nós cremos na providência divina. Nós cremos. E Marta é um modelo de um diácono que serve, que trabalha, um modelo de um obreiro dedicado ao Senhor. Mas nós devemos saber administrar isso, para que nós não venhamos nos apegar tanto ao trabalho e deixar a palavra de Deus de lado. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Se apegue à palavra do Senhor, porque Deus, Ele se agrada. Jesus disse: quem é o meu pai e minha mãe? Jesus disse: todos aqueles que obedecem a minha palavra. Olha que maravilha, meus irmãos. Existem pessoas que não querem ouvir o que Jesus tem a dizer. Não é difícil encontrar pessoas que não têm tempo para ouvir o Evangelho. Tem muitas pessoas que não querem ouvir, vão rejeitar. Porque eles não querem, eles viram as costas para o Criador. Mas naquele grande dia, Deus virará as costas para essas pessoas. É duro dizer isso, mas é uma realidade. Porque qualquer um que me confessa diante de homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas qualquer um que me negar diante de homens, eu também negarei diante do meu Pai. Que terrível, meus irmãos. Isso é terrível. Quantas pessoas hoje ignoram, rejeitam a mensagem da cruz, acha que é uma fantasia, um conto de fadas, não crê nesse Jesus a qual nós pregamos e anunciamos com tanto amor e tanta paixão. Por outro lado, também existem pessoas que estão tão preocupadas em servir na igreja e estão tão envolvidas e ocupadas que se tornam ativistas. Elas também não têm mais tempo para ouvir a Jesus. Você compreende? Você entende isso? Você deve administrar o seu tempo e pedir sabedoria a Deus, para que você não venha se perder dentro da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja, mas longe de Deus. Lembra daquela mulher que estava encurvada dentro da sinagoga? Quantos anos? 16? 15? Não me recordo. Mas estava lá, 15, 12, não sei. Dentro da igreja, doente, enfermo. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que não conhecem a soberania de Deus dentro da igreja, não conhecem quem é Deus, não conhecem os atributos de Deus. Você quer conhecer Deus? Comece a estudar os atributos de Deus, comece ali com a ira de Deus, estudando sobre a ira de Deus, quem é Deus. Deixa o amor de Deus por último. E quando você chegar perto do amor ali de Deus, você vai falar assim: não sou merecedor desse amor, eu não quero esse amor. Você vai fazer a mesma coisa como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou imundo. Você começa a ver o seu coração imundo, a sua mente imunda. Você começa a conhecer o quanto você é desprezível, quanto você não merece essa graça. Mas Deus tanto amou que entregou o seu Filho por você, para que nós venhamos ter vida, e vida com abundância e alegria, não uma vida com preocupação, com mazelas, uma vida feliz nos caminhos
Jesus Cristo. Felizmente também existem pessoas que, a exemplos de Maria, param para ouvir a Jesus, tiram tempo para aquietar-se e aprender com o Mestre. Nós devemos aprender como Maria. Maria é um modelo a qual nós devemos se apegar, olhar para isso. A libertação transforma relacionamento. Ela nos conscientiza e prepara para uma ação condizente com a vontade de Deus. Irmãos, você sabia que até o silêncio é uma adoração a Deus? Que seja poucas vossas palavras quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Maria estava ali entregue à palavra do Senhor, calada, somente, completamente no centro da vontade de Deus, ouvindo e recebendo a palavra, e a palavra entrando dentro do seu coração, entrando em sua mente, e ela sendo preenchida, enquanto Marta estava ali sendo preenchida com as preocupações em servir Jesus. Mas Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus veio para servir. Meus queridos irmãos, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, Jesus nos alerta: alguém que me ama, guarda a minha palavra. Será que nós temos guardado a palavra de Jesus Cristo? Em meio às aflições, em meio às distrações, será que nós temos guardado a palavra do Senhor nesta noite? Agir como Marta, sem ao mesmo tempo ouvir atentamente a palavra de Deus, como Maria pode levar-nos a um ativismo religioso sem sentido e vazio de significado pessoal. Nem sempre a nossa ação é aquilo que Deus espera de nós. Olha só que importante isso. Deus ele está querendo a nossa atenção no momento que a palavra é pronunciada. Ele quer que você fique atento à palavra, porque é o verbo. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. E Marta, ela esperava que os outros concordassem com as suas prioridades. Jesus, Maria está sentada aí aos seus pés. Fala para ela se levantar e me ajudar. Quantas pessoas hoje em dia se incomodam com aquele cristão que está ali assentado, ouvindo a palavra, e está lá, aquilo é um incomodado. Marta, nos dias de hoje, era um modelo de uma mulher trabalhadora, não é verdade? Era um modelo. Maria, deixa de ser chamada de preguiçosa, mas no âmbito de Jesus Cristo, no Evangelho, Maria é um modelo onde nós devemos estar entregue a Jesus Cristo. Como anda a nossa vida devocional? Como anda a nossa entrega a Jesus Cristo? Que nós venhamos hoje, meus irmãos, refletir nesta palavra. Eu não vou estender muito, porque até aqui a palavra. Que nós venhamos nesta noite se dedicar ao Senhor,
vocês têm um Deus poderoso, um Deus que sabe a quantidade de estrelas do cosmos e a chama cada um pelo nome. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Nada demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu agradeço a minha oportunidade.